Boa noite, professor. Boa noite. Paulo, escritor bíblico a quem eu muito admiro, escreve um aforismo: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ele conjuga o verbo aprender, né? E esse aprender do contentamento, da felicidade, eu acho que é um contraposto muito importante à inveja. Sem dúvida. Porque Paulo tem uma vantagem sobre mim enorme. Ambos somos carecas. Paulo sabia tecer redes, eu não. Mas Paulo tem uma vantagem enorme. Paulo acredita num sentido metafísico de tudo. Atemporal, anterior a tudo, e que estabelece que cada coisa que acontece, seu naufrágio, sua ida para Malta, sua chegada a Roma, sua queda a caminho de Damasco, tudo tinha um plano obscuro por um certo caráter meio Parkinson de Deus, que escreve certo por linhas tortas. Tudo tinha sentido, tudo tinha destino e tudo tinha vetor. E vou lhe dizer, mais uma vez reconhecendo, mais um espaço de inveja. Eu já disse isso para todos que me conhecem. Eu invejo genuinamente quem tem essa crença. E gostaria muitíssimo de tê-la. De que se hoje eu perder minha perna, estava no plano de Deus e vai ser melhor para mim. Se amanhã eu virar um favelado, isso é o melhor para o meu progresso. Se amanhã eu me descobrir portador de uma doença mortal, um aprendizado para caminhar para o eterno. E que tudo posso naquele que me fortalece. Eu gostaria de dizer essas coisas um pouco de caminhoneiro e um pouco sábias. Eu gostaria de dizer ao meu Deus, não que eu tenho grandes problemas, mas ao meu problema que eu tenho um grande Deus. Essa é boa, essa é ótima. Adoro essa. Essa é de caminhão. Essa é de caminhão. Eu acredito que, e agora sem nenhuma ironia, o que é raríssimo. Eu acredito que quem é portador de uma fé genuína, que acredita mesmo nisso, tem algo que é extraordinariamente notável. E é um privilégio sobre todas as pessoas. Imaginem, por exemplo, alguém que de cepa católica acredite-se portador de um anjo da guarda. Um personal angel. Alguém que está com você todo o tempo lhe protegendo, dia e noite, em todos os momentos, e segundo a crença católica, lhe acompanha ao purgatório. Imaginem alguém que lê o texto Pegadas na Areia e acredita que nos momentos mais graves foi carregado no colo. Esta é uma bênção absoluta. E eu digo isso sem nenhuma ironia. As pessoas que têm uma fé genuína, que acreditam que têm a força e enfrentam as adversidades de uma doença e de uma morte, é aquilo que diz meu colega Pondé, a diferença entre que um pensamento científico como o que eu pretendo, infelizmente não seca lágrimas, e o pensamento religioso seca. Se eu frequento um velório de uma pessoa que perdeu o filho, e eu vier com uma reflexão científica, eu só aumento a raiva. Seu filho era uma unidade de carbono, as unidades de carbono tendem a se decompor na Terra com o tempo. Inclusive a senhora também apodrecerá em breve, porque é científico. Nós somos seres limitados e todas as funções vitais tendem a entrar em colapso com o tempo. O seu só foi antes do tempo, mas vai acontecer com todos aqui. Agora durma bem, senhora. É provável que esta ideia científica agrade pouco, mas se eu disser, seu filho virou um anjo e foi chamado Deus porque Deus chama os bons primeiro. Seu filho está nos olhando e eu sinto a sua presença aqui. E ele está bem e descansado. E seu filho vai estar nos esperando num lugar perfeito onde não haverá dor, onde todos nos reencontraremos. Isto é poderosíssimo, sinceramente. Então Paulo tem aquela ideia de que tudo aconteceu. Ele caiu do cavalo porque alguém lhe disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ficou cego. E ao bater a cabeça, ao cair do cavalo, ficou cego. E eu, que não tenho essa fé, acredito que ele teve um entumecimento fruto da hemorragia que atingiu o nervo óptico. E quando esse derrame provocou pressão sobre o nervo óptico, ele ficou cego. E quando ele diminuiu essa hemorragia, ele recuperou a visão. E ele passou a pregar. E convicto enfrentou Pedro em Jerusalém sobre a necessidade de cumprir. E quando foi decapitado na porta hóstia, quando foi decapitado e sua cabeça pulou 3 vezes até se transformar numa fonte, onde hoje é a linda igreja de São Paulo fora ele mura, ele acreditou ter cumprido integralmente uma missão, que lhe deu sentido.
Em todos os instantes. Então, quem tem esse tipo de convicção, gente, não escute o Leandro. Vá em busca dessa convicção. Se tiver outra notícia depois, me traga essa notícia e mande algo dizendo assim que estava certo. E de fato eu concordo com você. Paulo pode acreditar nisso. Tudo posso naquilo que me fortalece. Mas quem pode me enfrentar se eu tenho ao meu lado Deus? Que coisa pode ser ruim para quem tem Deus ao seu lado? Tudo tem sentido. Tudo tem sentido. O grande problema é que algumas pessoas, entre elas eu, não acreditamos nesse sentido. Este é um grande problema. É aquilo que o Evangelho vai chamar de birra, a luta contra o espírito, né? Pecado sem perdão, inclusive. Não? Em todo caso, como disseram a Voltaire quando estava prestes a morrer, Voltaire é mais um deísta do que um ateu, disseram a ele, seu confessor que nunca o havia confessado, disse: renuncia ao diabo, renuncia aos demônios. E diz: estou para morrer, não é hora de fazer inimigos. Não? Então, essa é uma ideia que talvez eu mantenha um tempo mais. Agora, se na hora H bater medo, não tem problema, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo bem. É demoníaco pensar isso. Então, outra questão. Mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé. Não ouça esse tipo de gente cínica como eu. Mantenha a sua fé. Força. Jesus loves you.